Aleluia. Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Estão felizes? Vocês são felizes ou estão felizes? Pronto, exatamente. Alguém que é feliz independe da condição em que está. E uma vez que você compreende isso, você, assim como Paulo, aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Amém? Vamos lá, a gente está testando esse mic aqui. Se der ruim, vocês me falam aí. Amém? Vocês estão sentadinhos, eu sei que está legal. Mas sou eu que estou com o microfone. Amém. Você fica de pé, dá um abraço quem está do teu lado. Homem abraça homem, mulher abraça mulher. Diga a essa pessoa quão privilegiado você é de ver ela aqui. Nós somos uma família, pertencemos a um reino. Deus é o maior interessado, querido, em falar com você. Deus é o maior interessado em alcançar a sua vida. Aleluia. Aleluia. Se você já abraçou umas 35 pessoas, pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Que alegria, querido, essa é uma noite de festa. Amém, como disse, aí você está visitando a primeira vez e disse, eu vim na festa e não estava nem sabendo. Amém. Queridos, que alegria. O que nós vamos celebrar hoje, de fato, é uma ordenança bíblica. O batismo nas águas, ele não te salva, mas ele é a evidência de alguém salvo. Amém. E o próprio Jesus, enquanto esteve nessa terra, deixou isso como exemplo, quando foi batizado por João Batista. Nós estamos muito felizes. E daqui a pouco eu chamo quais são as pessoas que vão se batizar. E eu sei que assim como eu, você vai celebrar demais a vida de cada uma dessas pessoas. Amém? Glória a Deus. Eu tenho algo no meu coração. E eu quero compartilhar com você. Eu quero que você abra, por favor, em Lucas. Lucas capítulo 19. É para você ficar acordado, você que está dormindo. Para não ter que descer até aqui, né? E falar, ô, você... Então esses barulhos vão vir às vezes. Hã? É, pode ser. Amém? Queridos, antes de nós lermos o texto, eu quero honrar a vida do pastor, professor Ranilson. Fica de pé, por favor. Salva de palmas para esse homem de Deus. Amém? Que alegria ter ele conosco aqui. Para quem não sabe, ele está sendo o professor que está lecionando na escola Rema aqui em Arujá, matéria Vida de Prosperidade. Se você é aluno, está gostando da aula aí, dá um uhul. Tenso, né? Momento tenso, professor. Mas que alegria. E na próxima quinta-feira, gera expectativa no teu coração. Ele estará conosco e trará uma palavra diretamente do céu. Nós tivemos culto na quinta-feira e eu falei para você que tudo que nós precisávamos é que Deus nos encontrasse no mesmo lugar que Ele estava nos deixando. Você está nesse lugar? Mas pastor, a gente teve culto de manhã, eu sei, eu não estava aqui, soube já que foi poderoso, né? Estava acompanhando a minha gatinha, ela foi ministrar no Verbo da Vida em Indaiatuba. Amém? Achei muito legal que uma pessoa da nossa igreja comentou, pastor, eu não sabia que tinha Verbo da Vida em Indaiatuba. Eu falei, pois saiba, o Verbo da Vida está em todo canto. Amém? E de fato o Verbo da Vida vai para todas as nações, querido. Somos mais de 500 igrejas hoje, espalhadas no Brasil e no mundo. E sempre disse a vocês, ainda quando éramos 5 pessoas só nessa igreja, eu dizia que nós nunca fomos e nunca seríamos uma igrejinha solta em Arujá. Amém? Existe um ministério por trás, existe toda uma diretoria, pessoas, homens e mulheres de Deus mesmo, que faz com que essa visão seja maravilhosa a nós. Amém? Você achou Lucas 19? Amém? Diz assim, eu vou ler do 1 ao 10, diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa.
Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos reunidos nesse lugar. Eu falo da Tua Palavra, e a Tua Palavra ela é carregada de poder, ela é carregada de vida, e Senhor, nós estamos nos expondo a ela. Eu não estou palestrando, eu não estou aqui animando ninguém com as minhas palavras, mas a Tua Palavra tem poder de nos tirar de um lugar de mediocridade, de miséria, de perdição, e nos levar para junto do Senhor, para vivermos as maravilhas e os planos maravilhosos que o Senhor tem ao nosso respeito. Pai, eu te dou graças pelo privilégio de receber a porção da Tua Palavra. E eu declaro em nome de Jesus que ninguém sairá daqui da mesma forma que entrou, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Queridos, eu acredito que até quem nunca leu esse versículo, até quem não conhece essa passagem, quando ouve Zaqueu, quase que consegue ouvir a música. Não? Enquanto eu li aqui, você não estava cantando, como Zaqueu, eu quero subir. Porque de fato foi uma música que ficou bastante conhecida. E eu quero falar de alguns pontos, algumas coisas desse texto, ainda dentro do que nós estamos vendo aqui essa noite. Querido, a Bíblia fala, e não é à toa que a Bíblia está falando e relatando quem é Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico e um chefe dos publicanos. Publicano, para que você possa entender, embora eu não vou entrar tanto na questão histórica, publicano ele era alguém odiado pelos judeus. O publicano não era bem visto pelos judeus, porque ele era um coletor de impostos. E os judeus não viam bem alguém que de alguma forma ajudava o chefe, ao senhor, ou aquele que coletava, né? O dono de toda a coleta. Ele não via prazer em alguém semelhante a ele, judeu também, alguém que fazia aquilo contrário. E de alguma forma, você vai ver, né, o próprio Zaqueu dizendo a Jesus, se eu extorquir, parece até uma certa piada, porque ele era odiado pelos judeus justamente com essa visão, de alguém que extorquia os judeus, que pegava ali os impostos e cobrava de maneira insensata, de maneira muitas vezes abusiva. E isso tinha uma conotação muito ruim por parte de todos os judeus. Isso é evidente no próprio texto, quando Jesus diz que queria ir à casa de Zaqueu. A Bíblia está dizendo que as pessoas murmuravam entre elas. E o murmúrio e aquilo que elas estavam falando é justamente mal da atitude de Jesus. Era como se dissesse, Jesus não sabe quem é esse homem. Jesus não sabe que nós detestamos, que nós odiamos os publicanos, que nós odiamos os cobradores de impostos. Jesus não sabe que nós não nos damos com eles. Queridos, é maravilhoso quando nós olhamos para Jesus, a gente vê que Jesus não veio fazer acepção de pessoas, mas Ele veio para todas as pessoas. Amém? Então era alguém totalmente rejeitado pela sociedade, mas que Jesus viu um potencial. Como de fato foi comigo e com você. Amém? Nós somos tendenciosos a pensar, quando olhamos para a vida de algumas pessoas, nós somos tendenciosos a pensar que talvez somos melhores do que eles. Você só é melhor hoje porque fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. Até que Jesus nos encontre, até que nós sejamos achados por Jesus, até que nós entreguemos a nossa vida a Jesus, todos nós estávamos fadados ao mesmo destino, querido. A Bíblia diz que o homem não pode salvar-se. Obra alguma pode salvar o homem. Jesus mereceu a salvação e deu a cada um de nós. Amém. E eu sei que você sabe disso, é por isso que você está aqui. Mas é algo interessante porque a Bíblia diz que ele tem interesse sobre Jesus. Já falei algumas outras vezes, nem todo mundo que ia até Jesus recebia de Jesus o que ele poderia dar.
Porque muitas pessoas estavam ali como curiosas, pessoas que acompanhavam a massa, já falei algumas vezes, eu conheço pessoas que elas não podem ver uma fila, que elas entram na fila. Né? Não, se tem fila, deve ser promoção, deve ser coisa boa, deixa eu ficar aqui. A minha avó era uma dessas. A minha avó, ela viu uma fila, ela disse, Luca, vem cá, vamos ficar nessa fila aqui que deve ter coisa boa. E as pessoas seguiam Jesus porque de fato Jesus fazia os sinais, os milagres, ensinava. Querido, nós não podemos desassociar ou diminuir, entenda o que eu estou querendo dizer, diminuir o que Jesus fez. Porque um milagre pode fazer com que você desfrute de quem é Deus e nunca mais volte a Deus. Mas ser ensinado acerca de quem é Ele, faz com que você se apaixone por quem Jesus é. E Jesus passou grande parte do seu ministério, em muitas passagens nós podemos observar isso, ele ensinava acerca do reino que ele veio introduzir, acerca do reino que ele veio mostrar. Está comigo? Então, Zaqueu foi uma dessas pessoas. Quem é que está dormindo? Só faz esse barulho quando tem alguém dormindo. Zaqueu foi uma dessas pessoas. Eu estou ficando até mais quietinho hoje, vocês estão percebendo? Eu já teria quase que pulado corda aqui, mas eu estou aqui todo por causa do barulho. Você não fala que é melhor assim não, tá? Mas então, Zaqueu foi uma das pessoas que foram atrás de Jesus, mas ele, ao contrário talvez de ser simplesmente um curioso, ele queria ver Jesus, ele queria saber mais de Jesus, e a Bíblia diz que ele sobe em uma árvore. E ao subir em uma árvore, ele chama a atenção de Jesus. Então Jesus olha para ele e diz, desce daí, desce depressa que eu preciso ir à sua casa. E aí você conheceu, nós falamos do texto. Mas é maravilhoso pensar, querido, que foi uma conversa muito rápida. E se você for ver, foi isso. Não tem na folha de trás, não tem na página seguinte, nada falando a respeito. O encontro de Jesus foi esse, um encontro rápido com um publicano que era odiado pelos judeus. Mas ele teve um encontro real com Jesus. Ele teve um encontro sincero, verdadeiro com Jesus. E mudança chegou. A Bíblia diz, Jesus diz, salvação chegou na casa de Zaqueu. Amém. E nós precisamos entender, querido, algumas coisas. Quando nós vamos ver o texto, Jesus deixa claro que ele veio, como filho do homem, ele veio buscar e salvar o perdido. Eu e você estávamos perdidos. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Vamos voltar um pouquinho. Não foi ideia de Deus, querido. Deus cria o homem e dá uma ordem ao homem, dá um comando ao homem, uma direção ao homem, dizendo que o homem não poderia desobedecer. O pecado é a consequência de desobediência. E quando Deus diz ao homem que se ele comesse do fruto, se ele desobedecesse, ele morreria. A Bíblia não estava falando de uma morte física iminente, de uma morte física instantânea. A Bíblia estava falando de uma morte espiritual. 1 Tessalonicenses fala a respeito de eu e você sermos um ser trino. Você é um espírito. Você possui uma alma. E você habita em um corpo. Amém? Então o que morre com a desobediência de Adão, eu acho que eu vou trocar isso aqui, viu? Deixa postos aí. O que morre com a desobediência de Adão é a morte espiritual, é o que acontece. Adão não morreu logo em seguida, mas Deus garantiu a ele que ele morreria. Então todos nós que nascemos depois de Adão, nascemos mortos espiritualmente, querido. É por isso que eu e você precisamos de Jesus. Porque a Bíblia diz que uma vez que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é vivificado, o teu espírito passa a ser vivo. Amém. E de verdade, a Bíblia fala apenas de 2 tipos de pessoas: os mortos e os vivos. Todo aquele que ainda não entregou a vida a Jesus, a Bíblia considera e diz que é alguém morto espiritualmente. E ela diz que todo aquele que reconheceu em Jesus a salvação, ela foi vivificada por Jesus Cristo. Amém. Nicodemos, sem saber de tudo isso que nós estamos falando. Foi? Desliga ele aqui para mim.
Som. Ei, agora me pega. Onde eu estou? Cadê eu? Hã? Aleluia! Então Zaqueu é alguém que tinha interesse, queria saber de Jesus, ele sobe naquela árvore. Eu não quero ser repetitivo, mas eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia deixa clara, Zaqueu não foi atrás de Jesus, porque ele tinha alguma necessidade naturalmente falando. A Bíblia deixou claro em um versículo, Zaqueu era rico. Alguém que é rico, ele não tem necessidades que talvez alguém que não tem, olha que revelação, alguém que não tem o recurso passe. Oh, não é assim? A Bíblia diz que ele era rico, ele era chefe dos publicanos. A Bíblia não diz que ele tinha nenhuma doença, que ele não se chegou a Jesus pedindo para ser curado de algo, o que não o impedia, ele poderia estar passando pelas duas situações mencionadas aqui, mas a Bíblia diz que ele era rico e ele não tinha problema de saúde. Mas existiu, e é isso que eu quero que você se atente, existiu por parte de Zaqueu um reconhecimento da necessidade de ter Jesus. Querido, eu sei que existe uma expressão que você vem a Deus no amor ou na dor, mas querido, é o amor que nos atrai. A grande questão é que talvez quando você, parafraseando ou tentando trazer para uma criança machucada, tudo que você quer é que alguém, quando você está machucado, te dê amor. Ele é o próprio amor, e o próprio amor nos amou. Amém. Você foi amado por Ele, e foi exatamente isso que Zaqueu encontrou em Jesus. Querido, Jesus era um judeu. Jesus poderia, assim como todos os outros judeus, condenar, não querer saber de Zaqueu, porque ele era alguém odiado. Mas Jesus, repleto do amor, sendo o próprio amor, atrai Zaqueu, e de maneira doce ministra a ele. Querido, a Bíblia não diz qual foi o bate-papo que eles tiveram. A Bíblia não diz o que foi que Jesus disse a ele, mas diz a conclusão do que Zaqueu entendeu enquanto esteve com Jesus. Então Zaqueu diz, deixa eu ler para você. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Ah, pastor, então você está querendo dizer que salvação acontece quando eu dou meus bens aos pobres? Não, querido, não é isso. Mas entenda, isso aqui era justamente aquilo que fazia com que aquele homem tivesse, por parte dos outros, a imagem que tinha. A declaração dele é a evidência de que ele estava disposto a mudar. A declaração dele é a evidência de que ele reconheceu a necessidade de mudança. Eu e você estamos aqui, e eu não sei em que condição você veio ao Evangelho. Eu não sei em que condição você veio à igreja, que você foi a Jesus. A grande questão é que precisou, por parte de todos nós, o reconhecimento da necessidade de Jesus. Jesus percebeu, Zaqueu percebeu no espírito dele esse vazio. Todo ser humano tem dentro de si um vazio, que tenta preencher de muitas formas. Eu acho maravilhoso o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Existe uma conversa, um início de conversa natural. Aquela mulher foi buscar água e Jesus pede água para ela, e existe aquela conversa. A princípio ela acha que está falando de água, e então Jesus traz uma revelação dizendo: ei, eu sou a água viva, e se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria a mim. E fica um entendimento. Mas então Jesus, de maneira poderosa, ministra a ela. E aquela mulher que estava, a Bíblia diz que ela já tinha 5 casamentos, estava com outro homem, tentando suprir essa necessidade, essa sede. Jesus tem um encontro com ela, e aquela mulher já não é mais aquela mulher dependente de relacionamentos, aquela não é mais aquela mulher vazia. E eu fico pensando, que encontro maravilhoso é esse, que uma mulher que até então, até que haja um encontro com Jesus, ela se escondia, ela ia buscar água num momento, num horário que ninguém ia, num poço distante que ninguém frequentava.
Ela se escondia da necessidade por conta do julgamento que existia sobre ela. Mas ela tem um encontro com Jesus e todas as inseguranças se vão. A ponto daquela mulher entrar na cidade gritando: eu encontrei alguém que me amou. Eu encontrei alguém que foi capaz de me trazer palavras de vida eterna. Não se trata do que um homem pode fazer por você, se trata do que Jesus fez por mim e por você. Aleluia, aleluia. O texto em Efésios diz assim, você conhece, querido? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu e você fomos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Pastor, você está falando de coisas que eu já sei, eu sei. Mas não é maravilhoso trazer à memória aquilo que nos libertou? Não é maravilhoso trazer à memória aquilo que nos resgatou? O texto em Mateus capítulo 11, verso número 28, diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido, sempre existiu, sempre vai existir, da parte de Deus, o interesse de alcançar a cada um de nós. A grande questão é que assim como eu, você, assim como Zaqueu, é preciso existir da nossa parte o reconhecimento, eu preciso de Jesus. Não porque, infelizmente, reduzimos em muitas vezes Deus a conquistas de bens materiais. Então Deus é Deus porque Ele me deu um carro, Deus é Deus porque Ele me deu uma casa, e não! Deus não é o pagamento do teu boleto, Deus não é o pagamento de uma dívida, Deus não é isso. Deus é salvação, Jesus Cristo é a salvação do perdido. Deixa eu ler para você. O texto diz assim. Cadê? Marcos 2,15 diz: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, que também era um publicano, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe? Por que come ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores. Sabe o que é interessante pensar? Como que Jesus poderia dizer que ele não veio aos sãos? Se quando nós lemos as Escrituras, o único são é o próprio Jesus. Já parou para pensar sobre isso? Como que Jesus diz: eu não vim para os sãos? Se ele diz que ele não veio para os sãos, é porque de alguma forma ele está dando a ideia de que existe. Mas se você for ler as Escrituras, querido, eu e você já sabemos, não existe outro são senão Jesus Cristo. O que ele está dizendo é que todos nós, enquanto eu e você, não reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo, pensamos estar sãos, não damos acesso a Deus. Então, se você pensa que você não precisa de Deus, não é porque você é são, é porque você na sua condição não se humilhou ou não entendeu a necessidade dele. E uma vez que você não reconhece a necessidade de Deus, Deus não tem como acessá-lo. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer, assim como Zaqueu fez, é o reconhecimento da necessidade de Deus. Quando nós vamos para Cornélio, Cornélio era um homem bom, ele dava ofertas, ele dava esmolas, ele fazia oração, mas Deus querendo alcançar, diz: ei, vai a Jope, você precisa encontrar um homem que vai trazer salvação à sua casa.
Você está aqui? Querido, é preciso estar muito claro a mim e a você. A tua bondade não te salva. Você foi salvo por Jesus Cristo. E a Bíblia diz que uma vez salvo, você está apto a toda boa obra. Não são as obras que te salvam, mas uma vez que você foi salvo, você precisa evidenciar isso por intermédio das boas obras. E essa foi a evidência na vida de Zaqueu. Ele teve um encontro com Jesus, e nesse encontro ele diz: eu vou dar metade dos meus bens. E se eu extorquir alguém, e se eu fiz por alguém, é quase que ele dizendo: eu sei que fiz, vou devolver. E quando ele fala de devolver 4 vezes mais, ele está fazendo menção ao que a lei diz, lá em Deuteronômio. Ele está falando de algo que já havia previsto. E ele, como conhecedor, diz: eu vou fazer isso. A Bíblia não diz, querido, que Jesus ficou ali esperando que ele desse. Não, vai fazer. Algumas pessoas perguntam para mim: pastor, eu lembro no início da igreja, pastor, eu preciso fazer isso, eu preciso dar o dízimo, eu falava: querido, você não precisa falar nada para mim, não. É um compromisso teu com o Senhor. Então você pode falar para mim coisas que quando você sair daqui você não vai fazer. Então o teu compromisso não é comigo, é com o Senhor. E tudo aquilo que você faz pela igreja local, você faz porque você ama ao Senhor. Quando nós falamos de um marido e mulher, de um envolvimento entre marido e mulher, de pessoas que vão se casar, todo o conselho que eu dou é: se case com alguém que ame a Deus mais do que vai amar você. Porque se ela amar ao Senhor, ela vai ser um bom marido, ela vai ser um bom pai. Porque quem ama ao Senhor obedece o que a palavra diz. Agora, querido, entenda, Deus não quer privar. Eu conheço pessoas que dizem: eu vou esperar estar um pouco melhor. Quando eu estiver um pouco melhor, eu vou para Jesus. E quando eu falo de Jesus, eu não estou falando de igreja evangélica. Jesus é muito mais que a igreja evangélica. Amém? Ele é muito mais que essa placa, é muito mais que essas paredes. Amém? Amém. Mas a Bíblia diz que todos nós, existe uma expressão que diz que todos nós somos filhos de Deus. E a própria Bíblia, o próprio Deus diz que isso não é verdade. A Bíblia diz que todos nós fomos feituras dele. Todos nós fomos criados por Deus. Mas filho de Deus é somente aquele que reconhece o sacrifício de Jesus. É somente aquele que crê com o coração e confessa com a boca. Como foi dito, é necessário reconhecer a necessidade. Enquanto você for bom demais, Deus não tem acesso a você. Enquanto você for autossuficiente demais, Deus não tem acesso a você. Eu lembro de orações que eu já fiz dizendo: Deus, ignora, eu não quero que você seja educado comigo. Chega chegando. E Deus não é assim. Ele é um cavalheiro. Ele é gentil. E Ele de fato vai fazer na minha e na sua vida, somente até onde eu e você demos acesso. Amém? E eu e você, queridos, eu sei que hoje nós vamos ter, daqui a pouquinho a gente vai ter o batismo aqui. O batismo nas águas não é a evidência de uma pessoa perfeita. Não significa que a pessoa que batizar aqui, pronto, amanhã não vai errar. E se errar, você diz: ah, batizou. Olha aqui, é batizado e está aqui. Agora entenda, o batismo nas águas é a evidência da decisão que você tomou. Você está gritando ao mundo que você agora tem um dono, que você agora pertence a alguém. E você pode pensar de pertencer a alguém como um sentimento de posse, uma coisa possessiva. Eu agora tenho um dono. Não, querido. Mas se você entende que Deus é o próprio amor, ser dominado ou ser pertencente ao próprio amor é a coisa mais maravilhosa que eu e você vamos fazer. A Bíblia não diz que Ele tem amor, Ele é o amor. E é esse amor que nos atrai. É esse amor que nos atraiu. A Bíblia diz que se pelo pecado de um só homem, todos nós pereceríamos, estávamos padecendo, a salvação de um só homem também trouxe a nossa salvação. A morte de um só homem trouxe a nossa salvação. Aleluia. Aleluia.
Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado. E talvez assim como Zaqueu, você é alguém que não. Né? Assim, eu vejo pessoas que vão para Jesus quando elas estão com um problema. Uma doença na família, um problema em casa, eu preciso restaurar meu casamento, meu relacionamento. E queridos, existe em Deus o poder necessário para restaurar o que quer que seja. E a primeira coisa que Deus quer restaurar é o indivíduo, é você, ser humano, pessoa. Costumamos dizer que se você está com um problema em você, você pode ir para onde você quiser, o problema foi junto. Nós atribuímos paz a um lugar, né? A gente tem essa imagem de paz a um lago, ao verde, eu balançando na rede, olha, que lugar de paz. Mas se dentro não tem paz, é só o cenário, porque a cabeça não para. E Jesus veio, ele disse, eu vou deixar a vocês a minha paz eu vos dou. Eu não vou dar uma paz que o mundo dá, porque essa paz que o mundo dá é momentânea. Talvez é no momento onde você está bem com a empresa, está bem nos relacionamentos, está bem financeiramente, uau, eu estou em paz. E se uma dessas coisas não está bem? Nossa, eu fico perturbado. É esse o entendimento, a paz que Deus dá a mim e a você, é uma paz que excede todo o entendimento, e tem a capacidade de guardar a nossa mente e o nosso coração. Amém. Jesus é capaz de salvar as nossas vidas. Jesus é o único caminho, é a verdade, é a vida. A Bíblia diz que os mandamentos dele não são pesados, não são penosos. Amém. Amém. Você foi amado por ele. Amém. Você pode fechar os teus olhos e aí no seu lugar agradecer pelo privilégio de ser encontrado pelo Senhor? Você pode ir aí no seu lugar dizer, Senhor, obrigado porque o teu amor me encontrou, obrigado porque eu reconheci a necessidade do Senhor e eu vivo a alegria de pertencer ao Senhor. Vamos, faça isso aí no seu lugar. Quão privilegiado nós somos, querido. Fomos salvos por intermédio de Cristo Jesus. Ele é o maior interessado em revelar a nós. A Bíblia diz que Ele tem planos de paz e não de mal. A Bíblia diz que a vontade dEle para mim e para a sua vida é uma vontade perfeita. Mas eu e você só vamos acessar essa vontade perfeita de Deus se nós entregarmos o controle da nossa vida a Ele. Se nós reconhecermos a necessidade de nos submetermos a um Deus poderoso. Deus não faz isso de maneira truculenta, Deus não faz isso de maneira áspera, Ele te convida. Ele te convida. Essa noite eu estou, por intermédio dEle mesmo, estendendo a você uma mão. E eu posso dizer, eu não conheço você, mas Deus conhece. E se você está aqui essa noite, é o próprio Deus querendo alcançar a sua vida. É o próprio Deus querendo revelar a você os planos que Ele tem para a sua vida. Obrigado, Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos. Obrigado pelo privilégio da Tua palavra, obrigado pelo privilégio a história de um homem que morava em um vilarejo e ele não podia, esse vilarejo não podia
pessoas viviam em harmonia, as pessoas viviam bem, e elas não podiam infringir as regras. Caso contrário, elas teriam a pena de morte. E então um homem, em um dado momento, ele comete um crime e ele vai para a cadeia com a promessa de ser morto. E então as pessoas daquela cidade, entendendo que era um homem bom, mas que havia errado, elas vão até o governador e pedem, intercede junto ao governador, para que ele dê àquele homem uma carta de perdão. E uma vez que ele conceder àquele homem o perdão, aquele homem não vai mais ser sentenciado à morte. Então diz que o governador entende, ele acata a decisão, mas ele diz: deixa que eu mesmo vou entregar essa carta a esse homem. Então ele se veste de pastor, ele pega a Bíblia dele, põe a carta no meio da Bíblia e ele vai até lá. E quando ele chega lá, aquele homem que está preso começa a xingar, dizendo que não queria ouvir o que ele tinha para dizer: sai daqui, eu não quero saber de você. E aquele homem dizia, o governador ali disfarçado, dizia: mas o que eu tenho para você vai mudar a sua vida, o que eu tenho para você vai tirar você desse lugar. Ele dizia: eu não quero saber, sai daqui, eu não quero conhecer você, eu não quero saber o que você tem para me falar. O que eu quero dizer a você, querido, é que eu e você não seremos condenados pelo pecado que cometemos. Nós seremos condenados por não ter aceito o perdão dado por intermédio de Cristo Jesus. O perdão é oferecido a mim e a você. Acredite você ou não, todos nós estávamos fadados a um triste fim. Mas então vem Jesus. Eu gosto do exemplo que diz que a humanidade, ao longo de toda a trajetória dela, gastava como alguém que gasta no cartão de crédito. E de ano em ano o povo ia, oferecia sacrifício ao Senhor e pedia perdão pelos pecados. Mas aquilo acumulava e virava uma bola de neve, e a humanidade não tinha capacidade de pagar a conta. Então Deus envia Jesus, para que Jesus pagasse a conta, e não existisse mais sobre a minha e a sua vida dívida alguma. Jesus mereceu a salvação, e Ele, como merecedor, oferece a mim e a você, para que sejamos perdoados. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, eu não conheço a todos vocês, nós já vamos dar sequência ao nosso culto, mas com seus olhos fechados eu quero te fazer um convite. Aqui nós não tínhamos uma árvore, você não subiu em uma árvore para ver a mensagem, você veio ao culto, e só vir ao culto talvez tenha demonstrado seu interesse, mas eu vou te fazer um convite, e esse convite é para você, que justamente reconhece a necessidade de ser salvo por Jesus. Você que reconhece a necessidade, você que entende e compreende que por melhor que você julgue ser, você não pode salvar-se. Você que reconhece que dentro de você existe um vazio, que talvez você está tentando preencher de muitas formas. Parece que eu compro e não resolve, eu me relaciono e não resolve, eu tenho e não resolve. É porque Jesus é o tamanho exato do vazio que existe dentro do homem. Se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso hoje, como eu disse, eu não estou te convidando para uma religião. O meu convite, de acordo com aquilo que eu mesmo falei, é para que você faça parte da família de Deus. Se você entrou aqui essa noite e você deseja ser salvo por Jesus, eu quero que você levante a sua mão, eu quero orar com você. Eu estou vendo a mão do Senhor aí atrás.
Existe mais alguém? Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Essa é a oportunidade, Deus está te oportunizando. Talvez você entrou aqui, eu estou vendo a sua mão, você pode vir aqui à frente? Aleluia, aleluia. Sabe o que a Bíblia diz a respeito dessas pessoas? A Bíblia diz que elas reconheceram a necessidade de Deus. Queridos, é uma oração simples, mas a oração mais poderosa que alguém pode fazer é a oração entregando a vida a Jesus. O maior milagre que alguém pode experimentar não é perna crescer, não é um cadeirante andar, não é um morto ressuscitar, não. O maior milagre que alguém pode experimentar é a vida eterna. De fato, a Bíblia diz que eu e você temos uma eternidade pela frente, mas é a sua decisão aqui que vai definir aonde você vai passar a sua eternidade. Eu vou fazer mais uma vez o convite. Se você entrou aqui e nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe mais alguém? Pastor, como que eu sei que eu quero fazer isso? Talvez assim como ele, seu coração está quase explodindo aí. Eu abracei aí, quase que o coração dele bate junto aqui com o meu. Eu quero fazer um outro convite, e aí nós vamos para o batismo. Se você entregou a sua vida a Jesus, e não me importa saber o que você fez, mas você decidiu umas coisas erradas, e você se afastou dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que existe festa para o pecador que se arrepende, mas existe também festa, o pai faz uma festa quando o filho volta. Se você está aqui e você deseja devolver o controle da sua vida a Jesus, se você deseja se reconciliar novamente com Ele, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Não me importa saber o que você viveu ou fez, existe perdão em Jesus Cristo, e Ele deseja novamente devolver a alegria de viver junto dEle, viver os planos dEle. Existe alguém? Todos salvos? Todos alinhados? Aleluia, aleluia, aleluia.